O tema da palavra de hoje é unidos em um só clamor. Esse aspecto da unidade que eu quero tratar com vocês, que nós precisamos ser pessoas que estamos unidas no clamor a Deus. O Espírito Santo nos chama nesses últimos dias para sermos uma só voz, clamando a Deus por um só motivo, por um só desejo. Nós temos que entender isso. O problema que nós enfrentamos muitas vezes hoje é que temos clamado, mas nem sempre clamamos do mesmo jeito. Nem sempre clamamos pelo mesmo motivo. E nem sempre estamos vivendo pela mesma pessoa e para a mesma pessoa que é Jesus. Eu tenho que viver por Jesus. Eu tenho que clamar pelo que o Espírito Santo deseja que eu clame. Só que, para eu conseguir explicar para você o nível de clamor que o Espírito Santo deseja te levar, não só nessa noite, mas para o resto da sua vida, eu preciso falar do fundamento do clamor. O que me leva a clamar. E o que me leva a clamar se chama sentimento. E o sentimento específico que me leva a clamar se chama compaixão. A compaixão é um sentimento que está intimamente ligado com o amor. Porque quando eu tenho compaixão, quando eu sinto compaixão por alguém, isso me leva a tomar uma atitude de amor por essa pessoa. O problema é que lá em Mateus 24:12, a Bíblia fala que, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Se esfria o amor, acaba com a compaixão, extingue o clamor. Por isso nós vemos pouco clamor nos dias de hoje. Na versão A Mensagem da Bíblia, esse versículo está assim, ó: para muitos, a proliferação da maldade será fatal. Do amor que possuíam, restará apenas cinzas. Então o passo para que nós possamos ter amor, o sentimento de compaixão, o passo para isso é termos um mesmo sentimento. Um mesmo sentimento. Quando nós não clamamos como devemos, é porque nós não estamos sentindo o que deveríamos sentir. Você sabe que muita gente morre. Enquanto eu estou falando aqui, muita gente está morrendo no mundo nesse momento. Talvez desde quando eu comecei, peguei o microfone até agora, em média umas 200 pessoas morreram no mundo. Só para você ter uma ideia, é muita gente morrendo. Agora eu te pergunto, por que você não está chorando por esse povo que está morrendo? E é lógico, daí você vai falar, mas Jefferson, como é que eu vou estar chorando? Eu nem sei quem está morrendo. Como eu vou chorar por alguém que eu não conheço? Como eu vou ter compaixão de uma pessoa que eu nem estou vendo? É difícil. Porque nós choramos quando perdemos alguém muito próximo a nós. Nem todos passaram por isso ainda na vida, mas isso é uma certeza. Você vai perder as pessoas que mais você ama. A diferença dessa pessoa para todas as demais é que existe um vínculo sentimental por essa pessoa. E esse sentimento te leva a expressar algo. Te leva a tomar uma atitude. Te leva a muitas vezes querer abraçar. Te leva a chorar. Porque você se sente próximo com aquela pessoa. Agora, quando nós falamos de Deus, me responda, de quem o Senhor se sente próximo? Existe algum ser humano que o nosso Senhor, Deus e Pai, Criador de todos nós, existe alguma pessoa que Deus não se sinta próxima dela? Não, não existe ninguém, porque Deus, Ele conhece a todas as pessoas. Creia, Deus conhece o profundo do seu coração. Eu não sei porque você está aqui, eu não sei o que você está pensando nesse momento, mas o Espírito Santo que está aí do seu ladinho, está dentro de você, Ele sabe o que você está pensando, Ele sabe o que você está passando, e Ele te ama, amém? Ele te ama, Ele me ama. Então o que nós precisamos procurar para clamar mais? Esse sentimento tão especial. Mas não é um sentimento humano, não é algo que você encontra nessa terra. A unidade do clamor,
ela vem do sentimento que está no coração de Cristo. A unidade no clamor, ela só acontece quando você encontra a compaixão que está no coração de Jesus. A sua própria compaixão, ela não serve. Para Deus, a sua compaixão não é nada. A minha compaixão, o meu amor, aquilo que nós temos de melhor para Deus, é tão pequeno. Mas Deus nos dá o seu amor livremente. Nós entendemos que o mundo não tem Jesus. Mas muitas vezes nós não sentimos a mesma coisa por todas as pessoas do mundo. Aquilo que Jesus sente olhando para essas pessoas que não têm Ele. A Bíblia fala que Deus, Ele deu o seu Filho por nós. Mas antes de falar que Ele deu, a Bíblia fala o quê? Que Ele amou. Então o fato de Deus fazer algo é porque Ele teve um sentimento antes. Por nós, por mim e por você. Para começar a entender um pouco do sentimento que está no coração de Cristo, eu quero falar com você uma palavra da Bíblia. Eu quero ver quem vai conseguir aqui repetir comigo essa palavra. É uma palavra grega. E olha, ela só tem 12 vezes na nossa Bíblia. Eu vou tentar falar aqui, ó. Splagnizomai. Essa palavra nós encontramos 12 vezes. Se é no grego, está no Novo Testamento. As 12 vezes não se refere a homens. As 12 vezes se refere a Jesus. E essa palavra significa compaixão. Mas não é qualquer tipo de compaixão. Na Bíblia, ela sempre vai traduzir geralmente que Jesus ele está sendo movido de íntima compaixão. Eu vou ler alguns versículos com você. Se você quiser abrir a sua palavra aí, a Bíblia, se o irmão não tem, já ajuda ele. Marcos capítulo 1, versículo 40. Aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, splagnizomai, estendeu a mão e tocou e disse: quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Na versão A Mensagem, pode olhar para mim. Na versão A Mensagem, em vez de movido de grande compaixão, fala: e Jesus, emocionado, estendeu a mão. Porque não é só aquela coisa de, meu Deus, alguém está doente. Era algo que empurrava Jesus. Para os judeus, a origem, a sede do amor, da compaixão, da piedade, ela estava dentro das entranhas de uma pessoa. Lá dentro, lá no fundo. E essa passagem, essa palavra, ela significa algo que vem lá de dentro. Algo que te empurra, que te move em compaixão. Algo que você não consegue controlar. Agora, eu te pergunto, será que olhando para as pessoas que estão ao seu redor e que ainda não conhecem Jesus, será que você é uma pessoa que tem esse sentimento de Cristo? Alguém que é empurrado, é movido. Você não consegue se esquivar. Você vai até essa pessoa para que ela seja alguém atingida pelo amor de Deus? Lá em Lucas capítulo 7, versículo 13, não precisa abrir, pode só anotar. Fala: e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Jesus viu uma mulher chorando e ele não conseguiu se conter. Ele foi até aquela mulher e ele falou assim: não chora. Já pensou Jesus, ele te olhando, vendo que você está passando por um momento difícil na vida, e aqui nessa noite você sente Jesus se aproximando de você, tocando no seu ombro, dizendo assim: não chores. Por quê? Porque ele sentiu uma grande compaixão pela sua vida. Lá em Mateus 20, 34, fala: então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos, eram 2 cegos, e logo os seus olhos viram, e eles o seguiam. A Bíblia, ela podia usar várias palavras para descrever o sentimento de Jesus, mas ela usou a palavra mais forte que ela podia, a palavra de alguém que está sendo empurrado pelo sentimento.
Você já foi empurrado por um sentimento? Às vezes a gente é empurrado pela raiva, né? Alguém nos faz passar muita raiva, você não consegue segurar a sua mão, ela vai em direção à cara da pessoa. Tem gente que não consegue segurar o sentimento. Vê o pai, vê a mãe, é empurrado para ir lá e dar um abração no pai, na mãe. Às vezes aquela pessoa que você não vê há tanto tempo, que você gosta tanto, quando você olha, você não se contém, você é empurrado por um sentimento. Às vezes você fala, poxa, eu não estou sentindo nada nessa reunião. Mas eu posso te garantir, não é nada a ver com Jesus. Porque quando você vai ao encontro de Jesus, Ele está sendo empurrado pelo sentimento do coração dele em direção a você. E quando Ele vê alguém que precisa dele, Jesus, Ele quer te empurrar, porque Ele é movido por compaixão, e Ele quer ir em direção àquela vida, mas hoje Ele depende de nós. Então nós precisamos ter o mesmo sentimento que há em Cristo, para darmos um passo em direção àqueles que ainda não têm Jesus. Jesus, Ele ficava tocado com as pessoas. Eram pessoas que não conheciam Ele, mas Jesus amava essas pessoas. Ele olhava para elas. E quando Ele via alguém sofrendo, Ele pensava assim, essa pessoa não foi criada para isso, eu sei para o que essa pessoa foi criada. Quando Jesus te vê confuso na sua vida, quando Jesus te vê sem saber para onde ir, o que vai acontecer amanhã, sabe o que Jesus está pensando? Ele está movido de íntima compaixão por você, dizendo assim, eu não te criei para ficar confuso, eu não te criei para ficar triste, eu te criei para outra coisa. E Ele é movido na sua direção. Jesus, Ele podia até não, Ele tentava às vezes talvez não fazer nada, eu vou me segurar, eu vou ir lá para dentro do barco, eu vou tentar para outro lugar, mas as pessoas corriam atrás dele e Ele não conseguia não fazer nada. Às vezes Jesus estava caminhando, alguém começava a gritar, até os discípulos davam uma força, mestre, cala a boca, cala a boca, cala a boca, o mestre está passando, está ocupado, está cansado. Jesus, Ele não conseguia, Ele voltava, como Ele voltou para o cego lá de Jericó, falou, o que você quer? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Ele curou aquele cego, porque ele não conseguia. Era a natureza dele, a natureza de Deus é o amor, é a compaixão. Será que essa é a sua natureza? Será que você também não consegue ficar parado? Ou será que a sua vida só está andando parada? O problema é que não temos o mesmo sentimento que Cristo. Por isso não clamamos, por isso não agimos, por isso não vemos o poder de Deus. Eu estava orando ao Senhor e eu não estava sentindo esse sentimento. E eu perguntei para Jesus, eu disse, Jesus, o Senhor pode me explicar como é que eu faço? Como é que é o sentimento que está dentro do seu coração? E Deus começou a falar comigo, trazendo uma situação da minha vida para tentar explicar. Talvez você se identifique, talvez fique difícil para você como foi para mim. E a analogia que Deus fez, Ele disse assim, imagina que eu sou o homem mais rico dessa cidade. E eu tenho seguranças, e eu ando num carrão. E um dia, depois de muitos anos, meu filho já é grande. Eu estou passando pela rua, num dia frio, chuvoso. Carros, seguranças na frente, atrás o meu carro. E eu indo para minha casa, minha mansão. E de repente lá na rua, eu enxergo alguém sentado debaixo de uma loja, debaixo de uma cobertura, um mendigo. E eu olho lá e sabe quem é? É o meu filho. E o meu filho está lá passando fome, passando frio, bêbado, sem nada, sem ninguém, chorando. E eu abro a porta do meu carro e eu falo, filho. E ele fala, meu Deus, pai, o que você está fazendo aqui? Filho, eu não te criei para isso. O que você está fazendo aí, meu filho? Você é meu filho, você tem tudo o que eu tenho. Toda a riqueza, todo o amor. O que você está fazendo aí? Vem aqui com o seu pai, vem aqui dentro do carro, está quentinho. E o filho olha para o pai e diz assim, não, pai, eu não quero ir. Eu vou ficar aqui mesmo. E Deus falou, imagina o sentimento desse pai indo para a sua casa. A sua casa boa, grande e confortável.
mas com o filho lá, na chuva, no frio, com fome, morrendo. E eu falei, Deus, eu não consigo imaginar. Talvez porque meu filho ainda não nasceu, mas eu não consigo imaginar o tamanho da dor de um pai que passasse por essa situação. E Deus falou, é isso que eu passo todos os dias, porque eu sou o dono de todas as coisas, criei o homem, tenho tudo para os meus filhos, tenho todo o amor do mundo, e olho todos os dias os meus filhos morrendo, matando uns aos outros, sofrendo, no frio, com fome. E eu peço, venham filhos, venham porque eu amo vocês. E eles olham para mim e digam, não, nós não queremos você. E eu consegui, talvez por um momento, entender um pouco do sentimento que o nosso Pai tem ao olhar para este mundo. Porque Ele vê que alguns filhos como nós estamos lá na mansão dele, estamos aqui sendo abençoados. Mas enquanto você está aqui, quantos filhos iguais a você, amados do Pai, estão lá fora sofrendo. Pessoas que estão bem aparentemente, pessoas que estão ganhando dinheiro, pessoas empregadas, pessoas que têm tudo o que quer, mas não têm o mais importante, o amor do Pai. E quando Jesus olha para as pessoas, para todas as pessoas da face da terra, Ele só pode pensar numa coisa. Jesus pensa o seguinte, ninguém nasceu para viver sem a minha presença. Então, se não tem a presença de Jesus, creia, essa pessoa não está vivendo, ela está sobrevivendo, ela está sozinha, ela está mal. Quantas pessoas estão mal no dia de hoje? Quantos amigos seus, você está aqui numa poltrona maravilhosa, ouvindo a palavra de Deus, podendo adorar ao Senhor, mas feche os seus olhos nessa hora e lembre das pessoas que são seus amigos, são suas amigas, também são criaturas de Deus, também são pessoas que Deus deseja mostrar que Ele é o Pai, que ama elas. Jesus, Ele está passando por toda a terra, porque Ele é onipresente, olhando para essas pessoas, olhando para essas vidas, e dizendo, eu sou movido de íntima compaixão por cada um de vocês. Abra os seus olhos. Jesus está sendo movido em direção a essas pessoas. Mas sabe o pé que Ele espera para dar o passo em direção a elas? De quem é esse pé? Meu. Mas você não vai nem clamar se você não tiver um sentimento no seu coração. A Bíblia fala muitas vezes sobre o sentimento, que nós devemos ter o mesmo sentimento. Eu vou ler alguns versículos. Filipenses 2:2 fala assim, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Ou seja, unidade no sentimento, nós precisamos ter o mesmo sentimento. Filipenses 2:5, de sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Esse sentimento, a palavra grega é froneu. Repita comigo, froneu. Significa sentir, pensar, ter a mesma opinião sobre si mesmo, ser do mesmo partido que alguém, apoiar as mesmas causas. Então a Bíblia fala, nós, cada um de nós, fala para o seu irmão, eu e você, devemos ter o mesmo sentimento. Olha bem nos olhos dele, fala assim, o mesmo sentimento que está no coração de Jesus. Romanos 15:5 fala, ora, Deus de paciência e consolação, vos conceda o mesmo sentimento, uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Romanos 15:5, Paulo está falando que Deus vos conceda o mesmo sentimento. Então sabe como nós vamos ter o mesmo clamor? Pedindo nesta noite, dizendo, Jesus, eu quero ter o mesmo sentimento que o Senhor. Você quer ter o mesmo sentimento que Jesus? Então se prepara, amado, porque se você quer ter o mesmo sentimento de Jesus, a sua oração não vai ser nunca mais a mesma. Se cada vez que você estiver na presença de Deus, você orar não com o seu coração, mas com o coração de Jesus, você consegue imaginar como Jesus oraria no seu lugar?
diante do mundo que hoje nós estamos vivendo, diante de tantas pessoas que estão lá fora, vazias, podres por dentro, precisando dele. As nossas orações não são mais as mesmas quando nós temos o mesmo sentimento. Sabe qual o sentimento que ficou marcado e que deve ser repetido por todos nós? É o mesmo sentimento de Cristo na cruz, porque você só consegue ter o mesmo sentimento de Cristo quando você entende a cruz. Nós precisamos entender o amor revelado na cruz por Jesus, por nós. Eu vou ler uma passagem que está lá em 2 Coríntios, eu peço que você abra também, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 13. Porque se enlouquecemos, é para Deus. E se conservamos o juízo, é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, e para os que vivem, ele morreu por todos, para os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele por quem ele morreu e ressuscitou. Na versão da Bíblia A Mensagem, eu vou ler também o versículo 14 e 15, fala assim, ó, é uma versão bem diferente, bem contemporânea, fala assim, ó: nossa decisão firme é trabalhar com base nessa premissa. Um homem morreu por todos. Essa realidade põe todos no mesmo barco. Ele incluiu todos na sua morte, para que cada um fosse também incluído em sua vida. Uma vida ressurreta, incomparavelmente melhor do que qualquer outra vida já vivida. Jesus nos chamou para morrer com Ele naquela cruz. Pergunta assim: por que eu tenho que morrer com Cristo? Porque muita gente não gosta da ideia. Fala: meu Deus, como é que eu tenho que morrer com Jesus na cruz também? Não foi ruim, por que eu tenho que ir lá também? Já não serviu o sacrifício dele? Como eu falei, o sentimento que nós devemos replicar, multiplicar na face da terra, é o sentimento que Cristo teve lá na cruz. E esse sentimento só entende quem está lá na cruz, com Jesus, olhando para essa humanidade perdida, que precisa de Deus. E quando nós chegamos lá na cruz, sabe o que nós entendemos? Que nós ressuscitamos com Cristo. Um morreu, logo todos morreram. E Ele morreu para que todos tenham uma nova vida, uma vida diferente, uma vida que não seja vivida para si mesmo. E eu digo, sabe por que as nossas orações às vezes são tão fracas, com tanta falta de fervor? Sabe por que as nossas orações são tão ruins? São tão ruins que você nem ora. Porque nós não vivemos mais para os outros, vivemos só para nós mesmos. Pense nas suas orações. Eu quero que você pense na sua oração. Quanto tempo da sua oração você gasta orando pela salvação de novas pessoas? Compare isso com o tempo que você passa orando por você mesmo. Eu te pergunto, para quem você está vivendo? Para você ou para aqueles pelos quais Cristo morreu? Você é aquele que está lá na calçada ou você é aquele que está lá no carro, junto com o homem mais rico da cidade, chorando junto com ele, dizendo: meu Deus, o que eu faço para que esse filho volte para casa? Muitos perderam o sentimento. Efésios 4,17, não precisa abrir, pode só anotar. Fala sobre perder o sentimento. Diz o seguinte: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, repita comigo: perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Sabe por que está difícil às vezes viver para Jesus? Sabe por que muitas vezes, muitos de nós vivemos aqui pensando na balada do depois? Pensando na gatinha, no gatinho que está lá fora?
pensando nas coisas que não são da vontade de Deus, você sabe, mas ainda te capturam, ainda te seduzem, porque infelizmente nós perdemos o sentimento. Essa palavra perder todo o sentimento, ela é apalgeu no grego e significa cessar de sentir dor ou aflição. Sabe qual é o pior momento da vida de alguém que serve a Jesus, que está com Jesus? É quando ela peca e ela perdeu o sentimento. Ela já não se sente mais culpada pelo pecado. Ela já não se sente mais arrependida. Ela já não se sente mais triste por estar entristecendo o Espírito Santo. Quantos de nós, infelizmente, já perdemos o sentimento? Eu conheço alguns irmãos aqui, eu já citei isso algumas vezes, que estão numa pegada com Deus, estão indo, está bem, está crescendo, e de repente, aquele brilho nos olhos que se chama Espírito Santo some. E se tem uma coisa que me faz chorar, é quando eu vejo alguém que está bem com Deus, perder o brilho nos olhos. Eu quero te dizer, Jesus quer te devolver esse brilho. Sabe quando nós temos esse brilho novamente? Quando o reflexo do nosso olhar é o amor de Cristo no nosso coração. Quando nós encontramos esse sentimento, esse amor que está no coração de Deus. Precisamos pedir a Deus que nos dê o mesmo sentimento que está no seu coração. Precisamos parar de pedir apenas pelas nossas necessidades individuais. Como corpo, nós precisamos nos levantar em fé, num só coração, e começar a clamar, tendo esse sentimento, por vidas, por almas. Você que está no GC, talvez o seu GC está crescendo, talvez o seu GC está multiplicando, glória a Deus por isso. Mas talvez o seu GC está parado, talvez o seu GC há muito tempo já não tenha a vida de Deus, porque a vida de Deus vem com almas novas, pessoas, o coração de Deus se move por isso. Nós precisamos clamar numa só voz, e se você começar a clamar tendo o mesmo sentimento de Cristo, eu tenho certeza, uma multidão vai começar a caminhar em direção a você para receber o amor que está sendo despejado do seu coração. Você crê nisso? Muitas vezes isso vai vir através de palavras, mas muitas vezes você só precisa de uma atitude, um primeiro passo.